É isso aí então, senhoras e senhores. Vamos iniciando então, né? O nosso estudo do nosso Livro dos Espíritos. Hoje comemoramos uma efeméride, senhoras e senhores. Vocês sabem o que nós comemoramos hoje? Hoje é o dia do amigo. Ah, não é nada de amigo, não. Hoje é o nosso Pô, mas isso já é uma efeméride. quarto. Hoje é o nosso 104º encontro gravado. Significam 2 anos. Completamos Olha hoje só. 2 anos de estudos gravados. Meu Deus. Estamos aí com o Jorginho congelando. Congelado. Péssima internet. Estamos aí com a Amanda, a desaparecida, que apareceu Quer dizer, hoje, hoje eu vi. que também ficou invisível no nosso encontro presencial semana passada, né? Mas está conosco aqui hoje. Hoje eu vi. E o nosso Babu está lá no meio do caos do seu computador, está lá enfrentando o apocalipse no seu computador, que até agora não conseguiu entrar. E eu estou aqui na Biblioteca de Alexandria, senhoras e senhores. Esta biblioteca, esta milenar biblioteca, essa milenar acumuladora de conhecimentos que foram tudo perdidos graças aos bárbaros que tocaram fogo na Biblioteca de Alexandria. Inclusive os romanos também tocaram fogo. Nossa, Todo mundo tocou fogo. acabou com tudo. Os romanos, os cristãos, os muçulmanos, todo mundo acabou com tudo. E estamos aí com o Jorginho, nosso extraterrestre da Idade da Pedra, senhoras e senhores. Não fale de tecnologia, que é uma ofensa para Jorginho, senhoras e senhores. Então vamos lá. Lá. O Babu disse que daqui a pouco ele está entrando, então vamos lá. Tá. Então vamos lá. Caracteres do homem de bem. Pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Saiu a dedo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo: que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes
todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Nossa. O que significa esse nossa, Luizinha? Não, que não é tão fácil ainda ser totalmente, né? Todos os atos da vida, assim, mas tá tentando aqui, né, Jorginho? Eu até sublinhei na época, primeira vez que eu estudei o Livro dos Espíritos, nesse bem antiguinho que eu tenho aqui, de 1990, eu sublinhei assim: é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez para os outros tudo o que os outros lhe fizessem, faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa, benevolente para com todos. Se Deus lhe deu poder, riqueza, olha essas coisas como um depósito. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade. Usa a autoridade para erguer a moral. É indulgente para com as fraquezas dos outros. Não é vingativo. Perdoa as ofensas. Ou seja, quase tudo que a gente não faz. No dia a dia. Eu fiquei pensando assim, de ser vingativa. Eu não sou vingativa, mas eu demoro às vezes para esquecer, sabe? Acho que para perdoar, né? Mas eu não fico pensando, eu vou me vingar. Isso já não. Mas eu ainda demora um pouco para esquecer. Fica com aquele ranço, sabe aquele ranço? Que demora para sair um pouco. Mas algo bom da doutrina é que ela não fala caracteres do bom espírita ou do bom cristão. Ou seja, esse capítulo de perfeição moral é da pessoa de bem. E a pessoa de bem, ela pode ser até ateu, de não crer em Deus. Então, a doutrina dos espíritos, ela coloca que o homem de bem, o ser humano de qualidade, de altruísmo, de moral alta, ele independe da religião que ele estiver, independe do seu nascimento, da sua cor de pele, da sua cor de naturalidade, se ele segue as características aqui da prática da lei de amor e caridade, quer dizer, não segue a lei do outro, o Babu vai entrar. Porque em nenhum momento fala de religião, de ser cristão, nada disso. Fala das ações, né, do homem, né? Das atitudes. Babu, a internet sua também estava ruim, a minha também está. Você não está sozinho nesses problemas internéticos. Não, mas fica tranquilo aí. Não é internet, não. Não é internet, não, Jorge. É o programa em si. É o computador. O o computador que tem problema de junta. Não, o problema, desse negocinho de entrar, o que eu vi até hoje, pior é o Zoom. Nossa, o Zoom é muito ruim também. Não, tinha outro. Não sem vergonha. O Meet é mais branco. Tinha um outro. O Teams é pesado, cara. Ele é muito pesado em comparação aos outros que tem no mercado. Ele só não perde para um outro lá que o Wilson gostava de usar no Jetta, que era um terror, cara. Estamos na pergunta 918. Isso. Pode ir. Então, a doutrina, como ela é dos espíritos, o espírito é que tem a sua condição de ser um espírito maduro na hierarquia espiritual. Ou seja, ele não é importante ele ter alguma marca religiosa, entendeu? Eu sendo uma pessoa que trabalha. Agora, é claro que, como o Kardec e os espíritos pegaram a visão de Jesus como referência, por isso que ele coloca, olha, não é negativo a exemplo de Jesus, botando que, como espírito superior, a nossa referência sempre é a gradação espiritual de Jesus. Mas por isso que ele coloca caracteres do homem de bem, quer dizer, o ser humano de qualidade, de
né, maduro, de um ser humano com outra característica. Não é uma característica religiosa de naturalidade, de cor de pele, de sexo, né? Ou seja, tanto a mulher como o homem, feminino ou masculino, podem ter essas características, quer dizer, apesar dele colocar homem com H aqui, mas esse homem é em relação ao humano. Na verdade, é que deve ser caracteres do ser humano de bem, né? Porque quando coloca H do homem, dá a impressão de ser um sexismo, mas não é. Não. Essa parte de homem, porque antigamente a biologia colocava homem como ser humano, né? Não vejo como sexismo. Mas no sentido de humanidade, não é do ser humano, né? Não do homem. É por isso que está homem com letra maiúscula. Homem com letra maiúscula se refere a ser humano. Aqui ele coloca assim, independente de religião, de raça, é a característica da pessoa de bem, dependente do que for, depender da cultura, né? Lembrando que Jesus não criou religião nenhuma, quem sempre criou religiões foram os homens. Essa ideia de manter Jesus cristão, católico, né? É um engano na nossa visão ainda desse negócio de religião, que Jesus não tem religião, os espíritos em si também não têm uma religião, eles têm um corpo de doutrina, que não é uma religião, e que eles vão passar. Nessas missões que os espíritos vêm fazer na Terra, sempre tem alguns que chamam assim a fila, né? A gente já viu, desde um Sócrates, Platão, de Moisés, tudo mais. Então, como Jesus figurou nessa órbita de judeus naquela época ali, então se fixa muito Jesus com religião, mas não era para ser uma religião, né? Eu lembro até uma pesquisa que saiu na Folha recentemente que para a maioria das pessoas, uma pessoa é boa ou não tem a ver com religião. Não necessariamente você ter religião significa que você é uma pessoa boa. Sim. Então, a maioria das pessoas já tem essa noção. Não é a religião que faz uma pessoa ser boa ou ruim. Isso aí é da natureza da pessoa. Isso é conforme o estágio que aquela pessoa está. Então, não tem a ver com religião. A religião, de repente, pode, né, dar o esclarecimento à pessoa e tudo mais, se a pessoa está procurando um esclarecimento. Mas o fato de ser religioso em si não significa ser bom. Vamos embora? Então? Vamos embora? Sou eu? É você. 919, conhecimento de si mesmo? Todo mundo achado aí? É isso aí. 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Amandinha Tactai. Que tá. Essa semana em Caraguá fez ela bem. Fez bem para ela. Estudei muito. Levantei às 6 horas da manhã para a filosofia, não? Não. Eu tirei férias de tudo. Ela estudou muito a praia, ela estudou muito as praias. As caipirinhas. Mas aí, fale, senador. Você até tirou o óculos, eu falei assim, o senador vai dar uma aula agora para nós. Bom, conhece-te a ti mesmo, na verdade, não foi Sócrates que falou isso, né? Ele só divulgou, vamos dizer assim, ele foi o marqueteiro da frase. A frase, na verdade, constava do Templo de Delfos. É uma frase que provavelmente foi colocada por um dos chamados 7 sábios, né? Que são os filósofos anteriores a Sócrates. E não é uma frase novidade.
né, da filosofia grega, é algo que já é, no próprio Oriente, já era, vamos dizer assim, conhecido, esse conceito de se conhecer a si mesmo. Mas é aquele negócio, você não vai conseguir entender o mundo onde você vive se você não conhecer nem a si próprio. Se você não conhecer os seus defeitos, né? Suas limitações próprias. Por isso que na EAE tem a caderneta pessoal. É o conhecer-se a ti mesmo. É o exercício do conhecimento de si próprio. É a caderneta pessoal. É uma vergonha esse espírito jesuíta. Vamos embora. Agora é o Jorginho. Negócio Olha, eu. Claudinho, de tudo que tinha na aliança. O primeiro curso da minha vida foi lá na federação. Ganhei aquele livrinho azul, acho que é do Ney Pinheiro, esqueci o nome dele, não sei o que é lá, do Espírita, e aí tinha que fazer essa caderneta, porque na Federação Espírita tinha que ter também esse estudo aí do Edgar Armand com... Nossa Senhora, isso era muito chato. Ah, Deus do céu. Você deve estar falando do Ney Prieto Pérez. Nunca entendi porque não tirou essa caderneta. Manual Prático do Espírita. Manual Prático do Espírita, um livro de capa verde. Exatamente. Pode jogar fora também. Verde, Joga fora também. Joga fora. Agora, eu não sei, porque da onde o Edgar Armand tirou essa cadernetinha para fazer isso, não sei. Ele ia trazer para a aliança, para o espiritismo, aquela ideia antiga da confissão coletiva. Lembra que depois que Jesus faleceu, os apóstolos faziam isso, a confissão coletiva. Não, segundo... Mas é cadernetinha para ler. Segundo Edgar Armand, os essênios usavam a caderneta pessoal. É do tempo dos essênios. Segundo Edgar Armand. Agora, lendo o que eu li a respeito dos essênios, pesquisa histórica, arqueológica, nada comprova que eles faziam isso. Ficou nada registrado. Então é algo... Não, mas eles tiraram isso, acho que Edgar Armand tirou isso, do livro Harpas Eternas. Mas no Harpas Eternas ele não fala da caderneta, ele fala da confissão coletiva. Quando você era aceito na ordem, você tinha que se expor, tal, tipo uma iniciação. É coisa mística, ô senador. Você tem que ver que é coisa mística esse negócio aí. Não, Harpas Eternas é um negócio assim, tipo assim, quem gosta de fazer churrasco todo domingo, usa Harpas Eternas ali para acender a brasa ali, ó. Você põe o foguinho assim, arranca uma página assim, acende e põe lá no meio do carvão para você ver. De jeito nenhum, cara, com o Hilário de Montenegro, o Essênio, esse livro ele tem que ser lido por todo EAísta que se preza. E Edgar Armand só foi nessas obras ocultas, assim, de coisa misteriosa para poder fundar a aliança. Vai, senador, então. Então vamos lá, 919A. Ó, essa aí nós pode quebrar, hein, que é grande. É grande. Tá. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Só para esclarecer, a resposta é de Santo Agostinho, essa resposta dessa questão, tá? Brutaço. É uma mensagem. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma.
Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticaste uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isto: se aprouvesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Uma grande coisa que precisa ser levantada aqui, que espírita religioso faz quando ele começa a fazer o que eu fazia na Terra, interrogar a sua consciência. Aí o espírito jesuíta, aí, que nem nosso amigo senador, vai naquela coisa piegas, né? Então deixa eu anotar aqui o que eu fiz. Ó, eu fui mal educado com meu amigo do trabalho, eu fui estressado com a pessoa do trânsito, então tem cai daquela coisa pieguice. Que não é isso, tanto que você vê que ele fala assim, ó, formular as perguntas e perguntar para os espíritos amigos que irão, lógico, nos intuir. Mas que muita pessoa esquece que Santo Agostinho era inteligente pra caralho. Ele lia, tanto que ele conhecia muita filosofia antiga. Ele conhecia, então ele tinha um cabedal de coisas para poder conversar com si mesmo, do que cair naquela coisa meio piegas de escola, de aprendiz, que o cara fica, não, mas eu me estressei no trânsito, eu não posso mais me estressar no trânsito, sabe? Então cai naquele negócio, eu não posso mais fazer aqui, que tem todo esse cabedal ainda de conhecimento, né? Não é só ficar nessa simples coisas de pecado, assim, né? Mas, Babu, você não pode esquecer que quando o Santo Agostinho coloca isso, é porque ele já havia passado pela experiência da transformação moral. Ele não era Agostinho, ele não nasceu Agostinho fácil, não. Ele teve o tempo dele de safadeza, o medo dele de iluminação. Então, ele aprendeu que você tem que estar sempre tomando cuidado. Agora, essa questão da autorregulamentação, do autoquestionamento, eu não vejo isso como algo místico. Eu vejo algo, digamos assim, para que a gente sempre fique atento a se você, ou eu, ou o Claudinho, ou a Amanda, já alicerçamos dentro de nós a condição de maturidade espiritual. Ou seja, a gente tem que estar sempre pensando, olha, eu falo lá no centro, aviso que tem que perdoar, mas não estou perdoando. Então, hoje, eu não consegui perdoar. Agora, diferentemente de ficar com uma coisa mística, mas aqui ele coloca bem a experiência dele. Ele teve que fazer uma revisão interna. Mas aí que tá, Jorge, que nós falamos. Ele tem um momento de safadeza dele, mas depois ele cai no estudo. Tanto que ele tenta entrelaçar a filosofia com a percepção religiosa, tentar engrenar algumas coisas ali que ficavam meio distantes. Ele, apesar de tudo isso, ele estudou muito, ele conhecia muito de filosofia depois. Ele conhecia muito de filosofia antiga. E esse negócio que eu falo assim, eu falo no centro espírita que eu tenho que perdoar, mas você cai numa coisa mística, você tem que se estudar a si mesmo, você tem que estudar para saber o que é. Pô, senão você tem que assim, mas eu não concordo com certas coisas. A pessoa fala uma coisa e eu não concordo. É a mesma coisa quando você ia para algum culto, o cara fala assim, você tem que dar outra face. Aí você cai naquela, mas por que eu tenho que dar outra face? Só porque alguém manda, você tem que construir o seu conhecimento. É a mesma coisa de coisa de irritação. Você tem que procurar textos filosóficos, que nem o
tem um do Sêneca que ele fala sobre a ira, né? Ele fala assim, tem pessoas que acham que a ira é bom num ato de coragem. Aí ele vai explicar assim, não, a ira não é boa em nenhum momento. E Perde a razão, né? se você precisa da ira para ter coragem, não é a ira que está dando coragem para você, ela está substituindo a coragem. Tá ligado? Então você começa a conhecer as coisas para você não se irritar, para você não se transpor. Então não é só simplesmente a pessoa fala para mim não ficar irritada. Aí tem esse negócio de por que não ficar irritado, da razão, porque você vê as outras coisas. Senão você cai nesse misticismo. O padre falou para mim dar outra paz. Se não tiver conhecimento filosófico, o conhecimento de algo a mais, você fica numa não aceitação. Eu entendo aqui o que ele está falando. Para o público hoje, é claro, ninguém tem o conhecimento filosófico que o Santo Agostinho tinha. O que a gente tem que passar para a pessoa que vai na escola, por exemplo, usar esse autoconhecimento é nas pequenas coisas, é do dia a dia mesmo. Porque não tem como você atacar logo de cara uma coisa que a pessoa já carrega, às vezes, de várias encarnações. Então, essa questão lá de não se irritar no trânsito, não xingar no trânsito, são as pequenas coisas que vão aos poucos fazendo com que a pessoa comece a entender como deve ser feita essa autoanálise, para daí partir para coisas maiores. Mas não tem que ficar só no arroz com feijão também, é claro. Porque isso aí é coisas bem superficiais, na verdade, né? Não Sim. É um se conhecer a si próprio, num sentido mais profundo. Essas coisas que a gente estava dando exemplo, não se irritar no trânsito, não perder a paciência com fulano de tal. Então, mas aí passa para as pessoas fazerem um curso de filosofia, isso não é para qualquer um. Então, ali na casa da caderneta, assim, para a pessoa procurar identificar os seus defeitos, os seus vícios e defeitos e procurando fazer com que essa pessoa note, porque muitas vezes a pessoa não nota que tem algum vício, algum defeito, alguma coisa que ela não percebe. Então, isso mais para isso. Agora, tem que começar desse pouquinho aí, desse arrozinho com feijão, para passar para outras grandes coisas. Mas aí, por isso que o Kardec ele colocou aqui a lei de perfeição moral, porque quando aqui nós falamos em autoconhecimento, ou te conhece a ti mesmo, e depois ele coloca essa questão, porque não é um trabalho de simplesmente você fazer auscultar a personalidade. O conhece a ti mesmo aqui é você trabalhar já com o conhecimento de espírito. Por isso que ele fala assim, caso você morresse chegando no plano espiritual, você vai ter que baixar os olhos? Claro que ele vai ter que baixar os olhos, porque a gente não tem esse... Ou seja, então, esse conhece a ti mesmo aqui já é trabalhar como espírito internamente. Não é só a personalidade. Claro que tem essa base que ele deu, material de você pensar, olha, hoje eu tropecei nisso, tropecei naquilo. A caderneta, na verdade, do Edgar Armand, era mais ou menos isso, sempre no seu dia para você buscar esse tipo de coisa. Só que aqui, hoje, nós entendemos já que é para você se pensar como espírito. Ou seja, como espírito, eu estou preparado para morrer hoje? Claro que não, porque ainda tem um apego e tal. Então, é para você ir treinando esse trabalho espiritual. E claro que aí, na época em que ela foi introduzida pelo Edgar Armand, eu até diria que, digamos, lá nos anos 50, ela tinha o seu papel. Agora, ela tinha que ser realmente retrabalhada, porque, na verdade, esse... conhece a ti mesmo toda noite, na verdade, é você fazer uma avaliação sem precisar escrever, mas escrevendo até
é algo útil, para que você realmente perceba o que você tem que mudar no seu dia a dia. Quanto a isso, nenhum problema. Mas esse conhece a ti mesmo aqui não é a verdade, é o espírito. Ou seja, nós, quando todo mundo aqui desencarnar, a gente vai abaixar os olhos, porque tem coisa que a gente sabe e não consegue fazer ainda. Pode ir, então, Ninguém Jorge. aqui está preparado. Ninguém aqui está preparado para desencarnar hoje e chegar no plano espiritual. Porque, gente, ó, nós já estamos juntos aqui, como o Claudinho lembrou-nos bem, há 2 anos. Será que esse tempo que a gente já nos preparou para saber se está desencarnado ou não? Porque você pensa bem, a coisa mais difícil que a gente vai ter que ter é saber se morreu. Quer dizer, se a gente conseguisse esse lance de essa condição de perceber a mudança vibratória, já é um aprendizado. Ô, Jorge, desencana desse negócio. Tem uma preocupação terrível com isso, cara. Ele só pega nisso, cara. Relaxa enquanto isso Mas aí. é verdade, Mapu. Porque a morte ela não é uma realidade de desligar e ligar de novo, não. É uma continuidade. Ô, Jorge, mas aí Se você não tiver, digamos assim, é que tem muita ficção espírita esse negócio. Ó, o cara vai ficar eternamente, 100 anos, vagando pela terra, sem saber. Vai devagar que não é bem isso, Jorge. Vai devagar que não é bem isso. Não se preocupe com isso agora. Isso. Não caia nessas meio que ficções de negócio que o cara ficou 100 anos sem saber que estava morto, um século, 3.000 anos. Não vai bem assim, que não é bem assim esse... quem é que é o segundo Você parágrafo? continua, Jorginho. É você mesmo, Jorginho. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio, que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade. Mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaria se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem 2 medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em vos dissimular a verdade. E, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. E eu acho importante mesmo, porque toda a doutrina de justiça, de questionamento é esse, né? Não façais a outrem o que não gostaria que te fosse feito, né? Então, a base é essa. Agora, outra coisa que eu gosto muito desse item aqui, do Santo Agostinho, quem coloca muito isso também na verdade, é o Isanitiba. Colocaram que os inimigos que nós temos são os caras mais importantes para nos auxiliar diante dos nossos questionamentos, porque eles nos dizem as verdades sem a maior vergonha de nos ofender. Porque ele vai falar realmente os nossos defeitos, de maneira um pouco mais agressiva, mas também é um ponto. Ele não vai ter... Os amigos vão ficar um pouco mais assim, mas o inimigo, um adversário, vai falar um pouco mais rude. Mas
Ninguém precisa ofender o outro para poder, né? Mas realmente o ponto aqui importante que eu considero é isso. Não fazer ao outro. Qualquer coisa, busca a minha opinião que eu falo na caruda, ó. Vai pro inferno. Espírito de terceira ordem, você cabeça lá. Nona classe. Nona classe. Não, mas aí é que tá, Babu. Mas essa colocação depende muito para quem você se pergunta. Porque, ó, você pensa bem, se o diabo perguntar para você, você vai pro inferno, ele vai dizer, pô, então eu tô tranquilo, porque lá eu gosto, entendeu? Então você não tá ajudando o cara a mudar, pô. Vai, Amandinha, continua você. Vamos lá. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está, precisamente, o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Os seus têm esse negócio de natureza também? O quê? Sim. O meu não tem esse negócio de natureza, não. O seu livro tem defeitos graves. Ó, o meu, eis porque chamamos inicialmente vossa atenção para os fenômenos que impressionavam vossos sentidos. Porque é fenômeno mediúnico, né? Sim. Partida de... Não seria da natureza, né? Não, mas é que é que é mediunidade ali, né? Só que a bateção de mesa ali é um fenômeno da mediunidade. Aí você tem vários tipos. É que não se pode... Que a bateção de mesa ali é uma lei da natureza, mas não é. O fenômeno mediúnico que é. Aí ele se apresenta por várias... Não, mas aqui, Babu, de natureza, ele está falando assim no sentido de impressionar os sentidos. Não é da natureza. E também, digamos assim, porque é natureza no sentido assim do efeito. Nós buscamos uma natureza para te chamar a atenção. Buscamos um efeito que te impressionasse. Quer dizer, em função não precisa do instrumento. Não precisa da natureza, porque ele está falando. Não, mas não é natureza de natura, é natureza de instrumento. Nós buscamos um instrumento que... Não, porque aí o instrumento na mesa não tem nada a ver. Lê de novo a frase aí. Sim, porque, tanto fenômeno como natureza, se você olhar, pode ser até um pouco de sinônimo, porque no do Evandro está como fenômeno. E no do Salvador Gentili está como natureza, realmente. Para você ver que o negócio, o meu está como fenômeno também. Fenômeno que impressiona os vossos sentidos. Que é alguma coisa para impressionar nossos sentidos, que era a mesa batendo. Sim, ali. Por isso que teve primeiros batedores, entendeu? Foi de uma natureza a chamar a atenção. Eu entendo aqui que ele quis dizer fenômeno da natureza, porque os fenômenos mediúnicos fazem da natureza. Isso que eu estou falando. Não que a bateção de mesa seja alguma coisa da natureza. Isso não é o fenômeno mediúnico que é da natureza. Aí é fenômeno mediúnico se dá por várias coisas. Tem os médios de efeito físico, os de
de inteligência, né? Rapaz, aí. Apareceu. Então, Tá aqui. Tá risco, tá risco. Não, ele tá arranhando a minha perna. Ele acha que a minha perna é de madeira, cara. Fala aí, zoinho. Esse é o zoinho. Então, Tá, zoinho. Ah. o outro tá aqui no carro, ele tá na janela ali, ó. É que não dá pra ver, mas ele Ah, tá é? na janela. Ele tá na janela, a janela tá aberta pra ele entrar em qualquer momento. Ali. Enquanto o Claudinho procura aí, ó. então, mas no original francês está também tá falando de natureza também. Então, natureza que tá certo. Aí não Natureza que tá da certo. natura. Não é essa tradução moderna do Babu, não. Essa tradução de vocês aí tá errada. Tá tudo Ainda errado, falta tá um pouco. tantinho aqui do Kardec ainda. Quem é que vai ler? Sou eu agora. Vai lá. Adendo de Kardec. Muitas faltas que cometemos passam desapercebidas por nós. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogarmos mais frequentemente nossa consciência, veremos quantas vezes falhamos sem perceber, por não examinar a natureza e a motivação de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que o ensinamento do conhecer-te a ti mesmo, que frequentemente não se aplica a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais, e pela soma da resposta pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Aí volta, no começo do que a Mandinha leu lá, submeter às análises questões claras e precisas e não demais multiplicar. Aquele momento que o pessoal fica fazendo oração, né? Em vez de rezar, reza decorada, fazer esse intercâmbio com o seu guardião, o seu espírito protetor, e fizer perguntas claras, sem medo. Pô, com tal pessoa eu agi errado? Sim. Vai vir aquela intuição, sim ou não, para você. Não, mas veja bem, a pessoa também, né? A gente adora fazer. Não, mas a pessoa também pegou eu na hora errada. Faça perguntas claras e Buscar a objetivas. justificativa. É. Mas eu tenho a compreensão que o Edgar Ormond, seguindo aquele sistema das harpas eternas dos essênios, pegou aqui para ele realmente elaborar a caderneta. Porque, na verdade, a caderneta tem que ser escrita quando você chega em casa. Pelo menos foi assim que o meu professor lá na festa falou assim, ó, você tem que, antes de dormir, pegar e fazer pensando no dia. E até eu fazia isso. Agora, eu achava que hoje já podia ter elaborado. Mas aí eu li Harpas Eternas, né? Aí me lembrei da confissão coletiva, que era um ato iniciático dos essênios, né? De você, para poder participar da ordem, você fazia uma confissão como se fosse no tempo de Karnak, você tem que passar pela água do lago para poder chegar no templo. Mas é normal, isso tranquilo. Porque confissão coletiva não se aplica ao caso aqui, porque aqui é individual, é você com você mesmo. Confissão coletiva é que nem se vai lá no AA. Hoje já faz 2 semanas que eu não bebo. De apoio. Esses negócios esses romances cênicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é cheio de uma mística absoluta total. É muito mais fácil você pegar os artigos que descobriram dos essênicos, tem como o Evangelho dos Essênios até, tem alguns outros aí. Porque se for pro romance mediúnico, né, tem cada absurdo. Tinha um lá que eu li que os essênios construíram, que ele era tudo amor, paz com a natureza, eles construíram a casa deles em determinado local, passavam tantos anos, eles destruíram a casa, colocavam em outro lugar, para que o primeiro lugar que ele fez a casa, a terra não morresse, pudesse ser cultivado. Tem uns absurdos tremendos.
A história mostra, pelo menos, o que já foi achado a respeito dos essênios. Eles eram uma seita bastante sectária. Eles eram bastante rígidos nas normas que eles tinham. Então, não era muito fácil ser essênio, não. Eu, aliás, se fosse hoje, eu não ia ser essênio, não. Fugir do mundo, Cláudio, fugir do mundo. Você já vai para o lugar, fica mais tranquilo, protegido de todas as tentações, já sai daqui para morar em Júpiter. Mas isso por si só já mostra que o conceito deles era errado. Fugir do mundo não tem razão de ser. Você vai evitar cair nas tentações fugindo do mundo. Não é assim que você aprende. Mas na época tinha essa noção que o mundo é que era mal, não era o nosso sistema, né? Mas eu acredito que a minha compreensão era essa, mas é interessante. É um trabalho, digamos assim, difícil, não é um trabalho fácil. Digamos assim, apesar das minhas discordâncias com essa caderneta, ainda hoje, eu acredito que na época, principalmente na FEESP, tinha a sua validade, porque isso era da aliança, que na verdade, que eu acho muito bom nela, realmente é a disciplina. E isso ela consegue trabalhar bem nos seus lugares. Isso eu acho que a gente tem que o movimento tipo da USET tem que aprender com essa colocação meia, digamos assim, doutrinária, escolástica da aliança, em termos de disciplina, sabe? Essas coisas são muito importantes. Mas eu considero que na época foi importante. Hoje poderia ter sido mais modernizado, mas na época eu achei que era interessante. Mas senador, professor vamos embora, Jorge. Para de falar de carneireta. Não, mas o meu professor sempre dizia que você tinha que fazer. Jorge, nós temos 5 minutos falando de carneireta, Jorge. O estudo não é para falar de carneireta, meu homem. Caraca. Claudinho, esse homem nunca vai ser amigo do Edgar Armão quando chegar lá em cima, cara. Ô, Jorge, não, mas para quem vai assistir. Para quem assistir nossa aula depois, vai ficar entediante, cara. Nós estamos falando 5 minutos de carneireta. A gente não vai ter seguidor novo. A gente tem que pensar nisso. Saírem. A gente não pode ficar enrolando muito numa coisa, porque quem está assistindo, vai ficar maçante para quem está assistindo. Aqui... Mais um teste para testar a sua paciência e a sua força de vontade de querer aprender coisas. Aqui essa questão que ele coloca, que é uma questão longa, o objetivo é as pessoas aprenderem a fazer sua autoanálise, é isso. Isso. É isso. Sim. Em resumo, para resumir tudo é isso. Vai então, senador, capítulo novo. Então vamos lá, o último livro do Livro dos Espíritos, livro 4º. Entramos aí nas finalmente do Livro dos Espíritos. Finalmente achei ótimo. Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, item 1, Felicidade e Infelicidade Relativas, 920. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Essa resposta aqui tem que ser bem elaborada para a gente entender, porque você pensa bem. Quem lê a primeira vez vai pensar que a reencarnação ou a encarnação é prova ou expiação. Mas a gente já está falando aqui do espírito que tem uma certa condição de livre-arbítrio, ele sabe que a reencarnação pode ser uma prova ou expiação, mas não a vida, porque a vida é evolutiva. Quer dizer, o fato de você estar
Vivo, não é nem para sofrer, mas sim para evoluir. Então, aqui, o que muita gente pega para falar, ó, você está aqui, ou você está aqui porque você fez alguma coisa errada, você está pagando, né? Ou você está aqui para passar por alguma dificuldade. Nada a É ver. sempre no sentido de você se lascar. Castigo. Castigo. Então não é assim. A encarnação é como uma escola. É só lembrar quando a pessoa é criança, quando todos nós éramos crianças, se a gente, quando começou a ir para a escola, se a gente gostava de ir na escola. Tinha criança que podia até gostar, mas tinha criança que não gostava da escola, não queria ir para a escola. E muitas vezes queria ir embora. Então, a Terra é como se fosse uma escola, a gente vem aqui para aprender. Depende da forma como você encara essa passagem aqui. Você pode encarar como sofrimento, como você pode encarar como um aprendizado. Agora, isso não é só sofrimento. Isso que tem que ser enfatizado. Porque muitos ficam nesse negócio. Vim aqui, é um vale de lágrimas. Quer dizer, só sofrimento. Não é. Você tem que entender que isso aqui é uma escola, é aprendizado. Você está aqui para aprender. E depende. E é isso que quer dizer isso aqui, mas dele depende abrandar os seus males? É tipo como ele leva a vida inteira. sim. Isso que você está falando. É como você está no mundo de prova e expiação, e a gente estamos aqui para aprender, a gente não aprende tudo de uma vez só, né? Então a gente vai ter várias vivências, e aí cai naquele negócio. Quando você toma consciência das coisas, você tende a evoluir um pouco mais rápido. Mas até lá, você está nesse mundão aqui de meu Deus aqui, você pode ter feito nada para mim, mas eu vou lá e bato em você porque eu quis bater em você. Aí é que o pessoal, quando eu falo isso, não, se você revidar, você vai ter que voltar com ele, porque aí começa aquelas maravilhas de lei de Talião e aquelas coisas que caiu no meio espírita. Não, vai depender como você lida com essas coisas. Qual que vai ser a sua reação, qual que é seu sentimento. Então, você vai ter que, por fim, saber lidar com essas coisas, para poder conseguir sair desse planeta de prova e expiação e ir para outro lugar. Porque mergulhado aqui, todo mundo vai passar por um planeta disposto prova e expiação. Mas vai depender de nós quanto tempo nós vamos ficar aqui. Mas nesse tempo a gente pode ser atacado por tudo quanto é lado, porque é um empurra para tudo quanto é lado esse mundão aqui. Mas o que você colocou, Mandinha, é correto. Porque é o seguinte, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra, é como você está vivenciando essa experiência. Por isso que essa resposta não pode ser olhada como, digamos assim, uma vida. Eu te dei a vida para você reencarnar como o próprio Espírito já é de escolha. E aí, depende de você, como você consegue ser feliz, alegre, resignado de maneira positiva na sua condição. Porque, digamos assim, felicidade é uma coisa que ainda nós não entendemos o que é. Então, quando falar, eu sou uma pessoa infeliz. Se alguém te perguntar, mas o que é ser feliz para você, cada um de nós vai colocar de acordo de uma maneira material, naquilo que acha que o mundo te diz que é. Aqui não, aqui está falando o seguinte, você pode ser feliz, porque ser feliz não é uma coisa ruim, uma coisa, nesse planeta você não pode ser feliz, quem sorri, não tem isso. Só que, sabendo existir aqui de maneira correta, você ameniza os seus problemas. Está dizendo? Nós temos que aprender a existir nesse planeta. Não ter uma resignação também doentia. Deus quer que seja assim. Então, eu não vou nem tomar remédio porque a doença tem que vir para pagar os meus pecados. Não. Se o cara falar, toma remédio para poder sarar, não, vou tomar remédio.
Então, é para isso que existe a filosofia. Vocês sabem qual o fim último da filosofia? Vocês sabem qual o fim último da filosofia? Não, é buscar o conhecimento, fazer você despertar o pensamento. Não! Você entender a vida e saber meio que assim, resignar, saber levar a vida nesse meio desse condúcio Tão aí. doido. O Esse fim mundão último doido. da filosofia é a felicidade. Por meio do conhecimento, por meio do conhecimento é que você vai entender que a sua passagem nesse mundo, ela não é uma coisa igual para todos. Então, cada um tem seu caminho. Então, você tem que procurar qual o seu caminho para a felicidade. Porque todo mundo está nesse mundo buscando o quê? A felicidade. A filosofia vai te esclarecer para que você possa ser feliz como você é. Não como você quer. É como você é. Podemos ir mais uma questão aí. Tá Então, legal, eu tenho que ler agora, que agora eu me confundi. é você, Jorginho? Sou eu, beleza. Então, 921, hein? Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Novamente, nessa resposta, os espíritos dão uma fechada na anterior. Ou seja, se nós soubermos existir nesse planeta, nesse momento, mesmo sendo grosseiro, você consegue buscar a sua felicidade. Mas nós temos que saber, para a gente, o que é felicidade, né? Primeiro isso. Porque se felicidade for você comprar tudo que o mundo te dá, o salário seu não vai dar. Mas se você souber viver de acordo com a sua consciência, mesmo que o mundo ache equivocado, você vai conseguir viver bem. Você pensa bem, ó, o nosso maior exemplo aqui de casa é em relação quando teve aqueles 2 anos de Covid, né? Aí a gente dizia assim, nossa, com esse quintal que você tem, eu teria feito uma edícula grande e tal, né? Eu falei, tá vendo, gente? Se nós não tivéssemos o quintal, tivéssemos apenas uma casa aqui, a gente, nessa pandemia, teria ficado tão doente quanto a maioria. Agora a gente não, a gente vem aqui pro quintal, vê as árvores, senta aqui fora, almoça fora, quer dizer, a nossa saúde, a gente sabe perceber como é que é. Quer dizer, se você não percebe essas coisas de buscar a diferença, mesmo no mundo grosseiro como o nosso, aí nós somos infelizes como a maioria é. Felicidade. O que é felicidade? É quando você está num estado de paz na sua consciência. Garoto, esse menino merecia ter um pai como eu, aí, não é verdade? E tá Mas muito mais. Tá Mas muito é mais... o que na Grécia Antiga eles colocavam como ataraxia, ou seja, estado de imperturbabilidade. Mas aí tá muito mais relacionado com a sua moral, né? Do que com coisas externas. Sim, mas é aquilo. Olha, mas para isso nós teríamos que estar numa qualidade igual grande, viu? Mas é aquilo que é colocado. Quando você busca a felicidade nas coisas fora de você, você não vai atingir esse estado de paz de consciência. Eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não consigo ganhar. Eu vou ficar eternamente querendo ganhar na Mega Sena e eternamente com raiva de não ganhar na Mega Sena. E aí? Por isso que nós só jogamos apenas uma vez, todo fim do ano, para evitar de suscitar a nossa ambição. E eu espero com ansiedade a Mega Sena da virada. Continua, Jorginho! Não é, cara?
Não é, Babu? A gente evita, mas a gente espera o momento máximo. A gente é zóio gordo. Tem o adendo, Jorginho. Cara, mas o adendo é grande, rapaz. Vai ler o adendão mesmo assim? Beleza. Vamos lá. O homem de bem, compenetrado de sua destinação futura, não vê na vida corporal senão uma história passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos no mau caminho e, de consequência, em consequência, caímos na infelicidade. Isso é importante. Essa parte desviada da lei tem uma parte muito interessante na Gênesis, quando ele explica lá Adão e Eva, o mito do Adão e Eva lá, que ele vai falar nisso, que representa a primeira falta de Adão, assim, né? O pecado de Adão. E foi que dá esse simbolismo do homem ter a consciência das leis divinas e vai lá e faz errado. Mas aí é que tá, Babu, porque olha que interessante. Eu sempre compreendi isso não como desobediência, mas, digamos, com a curiosidade de que é inocente. Porque você pensa bem, como é que ele podia desobedecer sem saber que era uma desobediência? Porque ele era ingênuo. Quem é ingênuo não sabe desobedecer. Ô Jorge, mas aí que tá, ele coloca isso aí. Até no mito de Adão, ele fala assim, ó, se Deus criou Adão na hora ali e falou para ele não comer o fruto proibido, e, tipo assim, ele explicou como fosse para explicar pro gato, ó, não como o negócio, o espírito, ele fala assim, então, essa ingenuidade, aí só que ele fala de Adão, o Adão é espírito proveniente de outro orbe, se foi um exilado. Mas ele até mesmo coloca, ele fala assim, ó, como a gente não sabe os mistérios divinos, a gente também não pode cair no máximo, ó, o espírito nasce muito ingênuo, que é o que a gente é ignorante. Se a gente não, isso foi uma forma de dizer dos espíritos, ó, todo mundo tem o mesmo, participa, sai do mesmo início, ingênuo e ignorante. Só que a gente não sabe o quão isso é ainda, Jorge. A gente isso não é uma coisa zerada. Ah, sim. Isso ainda tem que ser entendido realmente. Isso, por isso que a gente não pode fundar pensamentos assim, mas como que o espírito vai sair se ele não sabe? É que a gente não conhece as leis de Deus, por isso que a gente entra nesses labirintos aí, e não vai ser dado para a gente conhecer como que o espírito humano começa a vida nominal. Mas não é tão... Mas, Babu, olha, isso daí, quando você fala sobre isso, o fruto proibido, nós temos que entender, partindo disso daqui, que, na verdade, Deus proibiu para ingênuo e inocente, como você falou, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí eu tenho certeza que o nosso jesuíta vai explicar bem sobre isso. Porque quando fala daqui, da nossa condição terrestre, de proibir o conhecimento, como é que você vai crescer se você não testa? Não, Jorge, mas essa proibição Kardec coloca, não é proibição de proibir fruto do bem, do mal, do conhecimento. Kardec explica muito bem na gente, assim, ó, a proibição é o seguinte, em metáfora, assim, foi dado ao homem conhecer, ele tem algum conhecimento e ele vai lá e erra. Por mais
É que o Adão, ele coloca como uma raça exilado, como alguém exilado que já tinha um conhecimento grande que veio para cá. Mas aí que tá, não se pode levar esse proibido. Por isso que eu falo assim, o homem não sai desse zerado de fábrica, que nem carro de falar, o carro saiu zerado. Ele tem algum conhecimento, esse simples e ignorante, que os espíritos passaram em forma de linguagem, é que a gente leva muito ao pé da letra, ó, saiu da fábrica zeradinho, ó, é um carro novo, tá com banco. Não é bem isso. A gente não sabe como que isso se comporta. Aí ele fala assim, que Kardec deixa muito bem, que ele tem na consciência as leis divinas, e ele vai lá e erra, por ser muito imaturo. Esse é um bom assunto para a gente já guardar para o nosso próximo encontro, porque isso daí que você está falando, Jorge, eu tenho um pouco de importância, porque se você é criado naquele momento, você não pode sair com conhecimento nenhum, você nasce zerado. Você está levando muito no literal, Jorge. Você está levando no literal. Leia o que eu falei a Gênesis, quando ele vai falar do mito de Adão e Eva. O espírito não sai zerado de fábrica que nem você está achando, Jorge. Ele já fala assim, ó, o espírito tem algum tipo de consciência, mas por ser muito imaturo ainda, ele se confunde muito. É que você está levando muito ao pé da fala, o espírito sai zerado, não conhece nada. Ele caiu na terra e está assim, ó. Não é isso, Jorge. Os espíritos não explicaram, não vão explicar para a gente, mas não é esse zerado de fábrica que o espírito cai na terra. Leia lá o mito de Adão e Eva na Gênesis que você vai entender. Vou ler. Fala aí, Claudinho. Então, eu teria duas formas de entender esse mito, vamos dizer assim, essa alegoria. Primeiro, entender assim, que o fato de você ter a árvore lá e não poder utilizar aquela árvore, e você vai lá e mexe, vamos dizer assim, é uma forma de mostrar que se a gente estiver fazendo a coisa certa, a gente vai estar no paraíso, ou seja, a gente vai estar feliz, a gente vai estar bem consigo mesmo. Se você desvia da lei, você acarreta consequências para você mesmo, que seria a perda do paraíso. Então você começa a criar um peso na consciência por não ter feito a coisa certa. É uma forma, é um simbolismo de entender. Sim. Outro simbolismo de entender, mais espírita, vamos dizer assim, é que essa alegoria mostraria, na verdade, a transformação, aquela passagem de nível de princípio inteligente para reino hominal. Então, quando ele estava no paraíso, ingênuo, ele ainda não tinha a razão, ele ainda não tinha a consciência do que é certo e o que é errado. Então, a perda do paraíso mostraria, na verdade, a mudança de princípio inteligente para homem, ou seja, ele passa a entender o que é certo e o que é errado. Então, revelaria essa mudança. Não é punição. E nenhuma das duas hipóteses que eu citei não é uma punição. Você entendeu? É uma forma, é uma mudança só de estado de consciência das pessoas. Colocou-se nesse formato de alegoria que era o que o povo naquela época era capaz de entender. Então, o que nós estamos explicando aqui hoje, o povo daquela época não iria entender bulhufas. Então, criou-se a alegoria, um conto, uma fábula da árvore do paraíso de Adão e Eva. É isso. No meu entender, é isso. Ele fala tudo isso. É muito perfeito. Ó, pessoal, Adão é personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem que predomina os instintos materiais ao qual ele não sabe resistir. A árvore, como árvore da vida, é o símbolo da vida espiritual. O Kardec vai explicando tudo isso aqui. E aí ele bota assim, quando da consciência, da árvore do conhecimento, que eu não achei aqui, senão a gente vai tomar o tempo. Que assim, são as leis gravadas já na consciência do espírito. Só que ele se deixa levar muito por material. E nessa ele acaba errando. E aí, conforme ele vai tomando mais conhecimento de si mesmo,
das coisas, ele acaba acertando mais. Mas essa ideia que o espírito, primeira reencarnação dele, ele sai zerado, ignorantão, isso é mais tomar o pé da letra. Ele não é como seria uma tremenda de uma sacanagem até. Imagina você criar um cara que não sabe nem o que é comer e você botar lá ó, se vira aí. Ele vai sentir fome, ele nem vai saber o que é fome, ele não vai saber o que vai ter que comer. Então essas coisas de zerado, homens zerados, não caia muito nesse pé da letra. Cerramos então por hoje? Cerramos.